Salve, salve, galera da capoeira, sejam bem-vindos a mais um GingaCast. Dizem que na capoeira, quem não aprende na conversa, aprende na rasteira. Mas hoje, no GingaCast, a ideia não é derrubar ninguém, é levantar a consciência. Porque existe capoeira que é só movimento e existe capoeira que vira educação, livro, profissão e transformação de vida. Nosso convidado começou em 1996, quando muita gente ainda via a capoeira apenas como luta ou espetáculo. Ele decidiu ir além, levou a roda para dentro da escola, transformou tradição em metodologia, música em material didático e ginga em ferramenta pedagógica. Ele é formado em educação física e marketing, ou seja, ele entende tanto do corpo quanto da mente. E também de como fazer a capoeira ocupar o espaço que ela merece no mundo. Já mostrou os limites do corpo na televisão com o quarteto Ginga Acrobática, escreveu livros alinhados à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, formou alunos de todas as idades e hoje luta para provar algo que a gente aqui já suspeita, que a capoeira talvez seja uma das maiores ferramentas de desenvolvimento humano já criadas no Brasil. Então, ajeita o berimbau imaginário, prepara a ginga e vem pra roda, porque hoje o jogo é com ele, Mestre Beto. Obrigado, mestre. Cara, tô feliz demais. Que bom que deu certo aí pra você ter aceito o nosso convite e vir bater um papo com a gente. Eu que agradeço aí. Que introdução, hein? Responsabilidade, a hein? responsável. Joguei a bomba na tua mão aí, hein? Vamos pro jogo. Que vamos legal, sair pro jogo. Cara. Muito feliz demais aqui. E vocês já viram um pouquinho aí do mestre, né? O cara é formado em educação física, ele ele está conseguindo elevar o nível da capoeira, o cara tem várias ferramentas pedagógicas e a gente vai explorar um pouquinho aqui as habilidades dele e conversar bastante. Sua câmera é essa, o dia que você quiser falar diretamente com o público, só dá um oi pra eles ali, tá bom? Mestre, você começou em 1996, né? Uma época em que a capoeira ainda lutava muito pro reconhecimento. Eu comecei um pouquinho antes, comecei muito pequenininho, comecei com meu mestre, acho que em 92, alguns anos antes do que você. Quando eu olho para você olhar para aquele jovem que era iniciante, né, na capoeira, quais inseguranças, sonhos e dúvidas que você carregava na época? E quais delas ainda existe hoje no Mestre Beto, que já tem essa formação? Sim, O que cara, mudou aí? eu comecei então em 96, já gostava muito da arte marcial em si. Praticava outras artes marciais? Não praticava. Na verdade, na escola, bem pequenininho, eu fiz judô, mas assim, aquela coisa que tem que fazer e tal. Mas não tocou no meu coração. E depois de assistir aquele filme que, infelizmente, aqui no Brasil, a tradução do nome foi errônea, na minha opinião, que era Only the Strong. E o nome do filme aqui no Brasil ficou Esporte Sangrento. Esporte Sangrento, isso né? E aí, quando eu assisti esse filme, eu fiquei maravilhado com a capoeira. Todo mundo. Né? E aí deu esse boom. E aí eu procurei uma academia perto da minha casa. E lá tinha, né? A gente até vai falar sobre isso depois em relação aos meus mestres. Mas daquele momento em diante eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E eu já tinha um pezinho do lado da educação física também. Porque eu via meu professor de educação física e me espelhava nele. Falava, eu quero fazer isso. Eu também. Eu quero fazer isso. Eu quero... Não era a ideia só da quadra em si. Já era a ideia de poder formar pessoas em relação com que o esporte, a atividade física pode proporcionar pra gente. Então, eu já tinha mais ou menos essa ideia. E aí, bem novo, eu já falei, não, eu quero fazer isso da minha vida. Então, de insegurança que você me perguntou, eu não tinha expectativa. Eu comecei... Você só queria dar mortal, dar estrelinha? Na verdade, assim, eu queria entender mais... o que sempre fascina a gente é a parte acrobática. Sim. Né? Então eu vi os saltos e tal, achava legal, mas a música já meio que já me chamava ali, né? É diferente das outras lutas que não Exatamente. tem nada assim, né? E muito tempo depois eu fui ver que, em relação às artes marciais mais tradicionais, que na capoeira você esquiva, né? Você acha outras possibilidades além de só aparar o movimento. Então, para mim, isso sempre que o mestre Bradesco fala muito isso, que é uma das minhas referências também. A capoeira é a arte de lutar sorrindo. Então, para mim, isso que foi me encantando. Mas em questão das expectativas, eu não tive. Eu fui indo. Ela foi me levando. E aí, eu sempre fui uma pessoa que sempre pesquisei muito e fui buscar o porquê das coisas. Tudo tem um porquê. Então, a gente ia... Por que é isso? Por que é aquilo? E aí, cada vez mais foi me envolvendo
nessa questão da capoeira. E acho que isso é uma coisa que até hoje eu tenho essa insegurança, porque a gente vai falar mais sobre isso também, provavelmente, em relação à oralidade e os materiais escritos sobre capoeira. Então, a oralidade, ela é muito legal, mas ela é fraca nesse sentido de relatos históricos, né? Então, fica complicado pra gente. Então, esse foi um dos motivos também que eu decidi escrever também, para deixar alguma coisa aí, né? Para as pessoas que vierem depois e conseguir trilhar esse caminho, né? Que então, bacana. mais ou menos isso. Que legal. Você falou uma coisa bem bacana aí, que a capoeira é a arte, né? De lutar sorrindo, inclusive isso é uma estratégia, né? Com certeza. Eu tava vendo um depoimento, eu acho que era do José Aldo, que é um cara referência aí no MMA, e ele teve esse aprendizado da capoeira, né? Que ele falava que ele sentia o golpe, mas ele sorria pro cara. Isso desestabilizava o cara falava, meu, tô apanhando aqui, eu tô batendo com toda a minha força do mundo e o cara tá rindo pra mim, tipo, meio que de dar uma... Então, é uma estratégia que o capoeirista sempre teve. Anderson Silva também. E a gente, né, usa com maestria. E aí, assim, é o que eu sempre falo, não só na capoeira, na vida. Na vida. Por isso que o nome da nossa escola de capoeira é Capoeira Roda da Vida. Roda da Vida. Roda da Vida. Top, hein, mestre? Pra gente tentar usar o que a gente aprende na capoeira, não a parte dos golpes em si, mas a essência. Pra mim, a ideia é a transcendência. Trazer o que a gente aprende na capoeira pra nossa vida normal. Até hoje, pra mim, vai dando certo. Vamos ver. Eu acho que pra muita gente. Pra mim também, acho que a capoeira... ela foi uma aprendizagem de vida muito boa. Me transformou como ser humano, né? Com certeza. Então, acho que para muitas pessoas também, né? E muitos capoeiristas dizem que o primeiro mestre marca muito pra gente, né? Não só o jeito de jogar, mas o jeito de viver. E você é descendente do mestre Quilombo também, do mestre Senzala, né? O que eles moldaram em você que nenhuma faculdade, de certa forma, conseguiria te ensinar? Eu costumo dizer o seguinte... O mestre aqui gosta de estudar, o cara tem 2 graduações, né? Tem uma graduação, já não é fácil, o cara fez 2, então... E vamos que vamos. A ideia é assim, eu acredito muito que, hoje em dia, na educação física, eu fiz a educação física numa época onde já tinha o bacharel e o licenciado, era tudo junto. Você se formou quando em educação física? Eu formei em 2002. 2002, já faz um tempinho então você já. Você formou antes de mim, eu formei em 2007. Então. Eu comecei em 2003. Eu comecei em 99. Você tem quantos anos mais? Eu tenho 45. Não, você é um pouquinho mais velho. 45. Eu só comecei na capoeira antes de Começou você. Antes. Mas você então tá empatado, tá empatado. Então eu acredito que assim, eu tive capoeira na minha graduação de educação física. Só que a faculdade não forma capoeirista, né? A capoeira era uma disciplina? Era uma disciplina. E tinha outras lutas ou só capoeira? Na verdade, era um semestre de capoeira. Que legal, e um semestre de lutas. Qual faculdade foi? Eu fiz na Uninove, na Vila Maria mesmo. Que top, tinha. cara. Professor André, me lá na minha graduação, a disciplina era lutas. E aí eram 6 meses para você discutir sobre o papel das lutas. Sim. E aí a gente abordou capoeira, inclusive o meu mestre, o professor da disciplina, me convidou para falar sobre a capoeira para minha turma, porque eu era um especialista, mas a gente não tinha capoeira como disciplina. E eu tive a oportunidade de dar aula na Unesp, e lá na Unesp tem a disciplina de capoeira. Então eu trabalhei lá 1 ano com os alunos. Nossa, que legal. Lá em Unesp, não foi Rio Claro, Bauru, na Unesp de Bauru. E eu me realizei, cara. Me realizei dando aula na disciplina, no curso de Educação Física. Trabalhamos várias coisas, folguedos. Inclusive, eles, a avaliação final deles, eles tinham que fazer uma apresentação de folguedos. Foi dividido em grupos. Aí um grupo de maculelê, puxada de ré. Foi muito bom. Só que eu senti essa diferença na graduação das faculdades privadas. Porque a gente acaba não tendo tanto tempo para explorar. 6 meses já não forma ninguém, imagina só entendeu? Como tema, né? E aí que eu acho que entra o papel do mestre mesmo. Eu costumo dizer pra galera que existem 5 formas de ensinar alguém. A primeira é o exemplo, a segunda é o exemplo, a terceira é o exemplo, a quarta e a quinta é o exemplo. Enche os dedos. Né? E mestre Quilombo, ele encantou na questão do birimbau. Ele é um exímio tocador de birimbau, mestre Quilombo, canta de uma forma, né, característica. Ele é um showman, né, o mestre Quilombo, né? Negro, seu grito é como na senzala. Sempre fazia isso nos batizados, né? Então essa parte artística dele me chamou muita atenção. Só que eu tive pouco tempo de vivência com o mestre Quilombo, porque quando eu cheguei, ele dava aula
pra gente, mas ele era o dono da academia, vamos dizer assim, mas quem puxava a aula sempre são os outros professores e tal, né? Instrutores, monitores. Isso. E o mestre Senzala, na época professor, era que puxava a aula pra gente. E aí o mestre Colombo saía muito, já tinha essa questão, né, de dar aula em outros lugares e tal, viajava muito. convite, né? E aí acabou depois ficando com o mestre Senzala. E o mestre Quilombo, então, me encantou nessa questão artística, do showman, né? Que as pessoas às vezes vinham para ver o mestre Quilombo, aquela figura dele. Ele é motorista de ônibus, né? Não sei se você já pegou ônibus com ele, mas ele tinha um cachorrinho que ele brincava, fazia um som com a boca do celular. Ele era um cara. Ele imita também, ele cantava Sim. jazz, né? Ele fazia uns cantos de jazz. Meu, O cara era então, muito figura. essa é a ideia que ficou na minha cabeça, isso, né? E o mestre Senzala na questão mesmo da resiliência, de não desistir. Eu só saio da roda arrastado. Sabe aquele, né? Trabalhava o dia inteiro de motorista, chegava na academia e a gente fazia naquela época. Hoje em dia é 1 hora de aula. Naquela época eram 3 horas de aula, 3 horas, das 2 7 horas e meia, né? das 7 às 10, rasteira no chão, né? Naquela época que o mestre falava assim, vamos fazer roda. Aí iam 3 para pegar um birimbau para não jogar com o mestre no final da aula. Um segurava a baqueta, outro caixi. Todo mundo fugindo do mestre. Todo mundo fugindo. Então, ele me mostrou essa parte, sabe? Esse encanto do respeito. De, às vezes, quando você chega, que às vezes o seu pai faz, só te olha, você já sabe, opa, ali não dá pra ir não. Então, essa questão a gente tem, né? A gente herdou na verdade, né? Do mestre Senzala. E eu me formei com outros 2 irmãos de capoeira, que um até você conhece bastante, que é o Kiwi e o Fabrício. Conheço. Ele é meu irmão de capoeira. E hoje também tem um mestrando Chumbo, que também se formou junto comigo. E a gente continua aí. O Kiwi tá na Irlanda agora. Que legal, cara. Né? Não sei se ele lembra de mim, mas eu com sempre certeza. encontrava com ele nas Ele vai rodas. assistir aí, ele vai... Que bacana, bati um papo com ele, sempre... A primeira vez que eu vi o Kiwi foi até engraçado. Eu era muito criança, eu devia ter uns, sei lá, 9 anos, 10 anos de idade. E meu mestre gostava muito de treinar lá no Parque do Piquiri. Ixi, ele era... E a gente treinando, tal, no finalzinho fizemos uma roda e aí chegou o Kiwi. Mano, a gente se matando pra fazer uns mortais simples, ele chegando com aqueles Ele mortais sempre foi- maravilhosos. A gente, nossa, quem é esse cara? Foi... E aí eu sempre encontrava com ele nos eventos, eu não tenho amizade, assim, mas sempre conversava, um cara Muito extremamente educado. Muito. E eu lembro, vamos falar do ginga acrobática aqui, mas aí eu via ele na TV com vocês, e falava, cara, o Kiwi, mano, que legal, o cara tá... Então foi a pessoa que O a Kiwi gente... foi o cara que eu vi saltar mais alto na capoeira, foi o Kiwi. Ele era um exímio capoeirista. Abraço, Kiwi. Um abraço. Abraço aí. Queremos você aqui, o dia que estiver no Brasil, vem bater um papo com a gente aqui no GingaCast certeza. também. E em algum momento, mestre, a capoeira deixou de ser apenas... Desculpa, em qual momento a capoeira deixou de ser apenas ali um treino e passou a ser um propósito de vida pra você? Como eu te falei, né? Eu sempre via na capoeira, tinha a parte dos movimentos, mas eu sempre via que ela podia me ensinar um pouco mais em relação ao meu eu, né? Interno. Por exemplo, às vezes o jogo não dava pra mim. Eu dava a mão e saía do jogo, né? E isso, eu sempre tive essa questão... Eu gosto muito de uma coisa que eu vou falar aqui. Só tentar entender o contexto, não dava pra você no sentido de violência, alguma coisa assim? Também, ou mesmo na parte do jogo, sim. né? Às vezes, porque aprendi isso com o mestre Xuxo. O mestre Xuxo, a gente tem uma premissa na nossa escola de sempre trazer mestres de outros lugares para os meus alunos, enfim, para a comunidade próxima da gente. E dessas conquistas foi ter trazido o mestre Xuxo, né? E ele disse o seguinte, que isso aí também me marcou muito. Quando a minha capoeira se junta com a sua capoeira, aí acontece a nossa capoeira. Eu acho que isso é muito legal. E acontece a mágica aí, né? Aí existe a capoeira mesmo. Porque se eu imponho meu jogo junto com o seu, eu tenho um nível muito mais alto que o seu, um exemplo, a capoeira não acontece. Então eu comecei a entender isso já desde cedo, como você falou, sempre li bastante livros sobre capoeira, tentando buscar as coisas mais antigas em relação aos manuscritos do mestre Pastinha. Então, já dali eu já via que não era só do corpo, né? Então, o que ele ensinava ali, tudo que a boca come, mas por quê? Da onde que vem isso? Que Tal? metáfora é essa? Exatamente. Então, eu já comecei desde aí. E aí eu vi que a capoeira era uma ótima ferramenta de desenvolvimento humano, de educação mesmo.
E aí eu comecei a me focar nessa parte, como eu já queria fazer educação física, eu falei, eu vou usar a capoeira, eu vou usar não, né? Porque às vezes a capoeira ensina muito mais pra gente em relação às metodologias educacionais, né? Até porque é muito mais antiga. Então comecei a ver, oh, eu posso usar isso aqui, posso usar isso ali, né? Então comecei a entender que eu poderia usar a capoeira, usar de uma forma legal, não pejorativa, né? Para eu poder ensinar outras pessoas também. E até tem uma pirâmide em relação à psicologia que fala, né? Que a melhor forma de você aprender é ensinar. Sim. Então foi nesse contexto que eu comecei a entender que a capoeira poderia muito mais, né? Em relação a isso. Cara, que bacana. Existe algum episódio específico, né? Uma roda, uma conversa ou alguma dificuldade que você passou que quase te fez desistir da capoeira? Cara, ó, esse ano eu completo 30 anos de capoeira. E eu vou te falar que dificuldade, até por conta da minha família, que sempre. A minha mãe, não vou falar que no começo ela me apoiou, assim, né? Porque ela sempre tinha aquele preconceito ainda. Ninguém nunca na família tinha feito capoeira, ela nunca tinha visto. E então ela tinha um pouco com o pé atrás, né? Com isso. Mas o único momento que eu fiquei meio assim, não por minha conta, mas ainda porque, né, minha mãe ainda era bem rígida nesse sentido. Eu comecei a tirar nota baixa na escola e ela falou assim, ó, ou vai ou racha, você vai ficar sem fazer durante um tempo. Mas daí o que eu fazia? Usou como barganha para você se desenvolver, Sim, né? e eu logicamente consegui, mas o que eu fazia? Eu morava num sobrado, né? Aí meu amigo passava embaixo, aí eu pegava a calça, jogava pra ele lá embaixo e falava pra minha mãe, mãe, daqui a pouco eu volto. E ia treinar. Então, quer dizer, de dificuldade, que eu lembre assim, não posso nem dizer que é uma dificuldade, né? Mas foi essa questão. Mas eu nunca pensei em parar, nunca tive alguma coisa em relação a trabalho, porque graças a Deus eu sempre trabalhei com capoeira. Então, nunca precisei deixar a capoeira por causa de um trabalho para poder dar continuidade. Então, essa dificuldade eu não tive em relação eu vou parar de capoeira. Só aconteceram coisas mesmo para me impulsionar, na Que verdade, legal. a isso. Então, isso eu não sei se é sorte, não sei se é esforço meu próprio também por conta disso, entendeu? Então, acho que dificuldade eu não tive, não. Que bacana. Você estava falando sobre a pirâmide, né, de aprendizado. Você estava relacionando com a taxonomia de Bloom ou você estava... Sim, Ah, sim, sim, legal. também. Eu uso muito essa Sim, estratégia cara, é demais. porque a gente consegue ter vários níveis, né? A capoeira é uma oportunidade muito grande da gente estimular a criação do aluno, né? Tanto na parte da música, Sim, quanto na sim. escrita, na leitura, na rima, né? Tipo, nas estrofes. Então, quer dizer, tem várias vertentes que a gente pode pegar ali e fazer essa ligação com a taxonomia de Bloom, que eu acho que é muito interessante. Porque em algumas aulas, por exemplo, quando a gente trabalha com educação física, a gente usa muito a base, né, da taxonomia de Bloom, né, que é lembrar, né, Sim. que é você compreender, e na capoeira a gente consegue trabalhar mais essas outras partes mais aprofundadas de analisar, né, de você ser Cara, é o criativa. que A eu tô te capoeira é falando, muito rica para... é uma tecnologia. Eu Eu chamo a uso capoeira de muito. tecnologia, Eu né? uso muito essa estratégia também. Que bacana. Que legal. Ó, tá vendo? Nossos pensamentos. Vamos conversar depois. Hoje, com 30 anos de trajetória que você tem na capoeira, você entende... O que você entende sobre a capoeira que um aluno iniciante hoje ainda ele não consegue enxergar, ele ainda tá com alguma venda ali? Acredito que seja essa parte da transcendência. Então, como eu disse para você, às vezes eu vou fazer um jogo com alguém e eu não tô no dia, porque tem aquele negócio do dia. E tá tudo bem, dou a mão, saio do jogo. Aconteceu uma situação na minha vida, até tem um amigo meu que fala muito essa situação, que o capoeirista aceita, né? Você quer ver uma arte que é mais ecumênica, se a gente pode dizer assim, é a capoeira. Diversa, né? O capoeirista, na minha visão, se a gente tem essa visão da capoeira de transcendência, um carro me fecha, tudo bem, beleza, né? Se eu não reativo, né? Exatamente, eu entendo essa questão do jogo. A gente tem essa visão 180 graus muito mais apurada, eu acredito que na capoeira. Então, o que o aluno às vezes começa a treinar só por conta do floreio, da acrobacia, o meu papel como mestre é tentar fazer com que ele entenda essas outras partes
e consiga extrair da capoeira para a sua vida normal. Acho que o meu papel maior, a minha vontade maior é essa. É que o aluno entenda o que a capoeira pode proporcionar, não só na roda, mas até fazendo uma analogia, na roda da vida mesmo, onde a gente está jogando o tempo todo, não tem como sair do jogo. Né? Então, acho que essa transcendência, esse entendimento, às vezes, como eu faço sempre isso, por isso que eu gosto tanto da música, acontece uma situação na minha vida, eu transformo numa ladainha. E aí, acontece uma outra coisa, a gente vai brincando com isso. Inclusive, nas minhas aulas, eu incentivo que os alunos façam isso. Né? Aconteceu um negócio ali, opa, ó mestre, hoje até... Quem tá assistindo os meus alunos sabe. Às vezes de manhã eles me mandam no WhatsApp. Mestre, saiu essa ladainha aqui, ó. Né? Eu acho isso muito legal de você poder se expressar através da capoeira também. Né? Então a transcendência, eu acho que é o mais difícil do mestre ensinar. Um movimento e tal, a gente vai, né, usando até o crescimento e desenvolvimento, as ideias de dividir o movimento em várias etapas, né? Que a gente aprende na faculdade também fazer isso. Essa é a parte didática do ensino. Né? Né? Os tutoriais, enfim, né? Mas a transcendência de você saber utilizar o que você aprendeu na capoeira, na sua vida normal, e não estou falando dos golpes, eu acho que é muito interessante, né? É sobre tudo, né? Não só dos golpes, mas acho que todos os aspectos do respeito, da hierarquia, exatamente. né? De ser Tem, humano. tem outras artes marciais. Do jogo limpo, né? Do fair play, né? Tem as outras artes marciais, lógico que também, nossa senhora, tem muita coisa legal. Só que a capoeira, puxando a sardinha aqui pra gente, ela tem um feeling diferente, né? Em relação a isso, né? E isso que me encanta dentro da capoeira. Nos encanta, Ô, mestre, levar a capoeira para dentro da escola tradicional exige traduzir cultura em pedagogia, e a gente sabe que isso é uma tarefa bem complexa, né? Qual foi o maior desafio para você fazer a capoeira ser levado a sério dentro do ambiente escolar? Pergunta legal, e eu acho que é estruturar, né? Quando a gente estrutura, começando, quando a gente vai buscar um emprego dentro do colégio, já o seu currículo de uma forma diferente. Acho que o contramestre Tizil fala bastante isso em relação à postura, né, higiene. Acho que a forma que você se apresenta já para conseguir ali o emprego, eu acho que já é interessante. Você já é o segundo aqui que cita o Tizil. Tizil, queremos você aqui para bater um papo com a gente, porque provavelmente é um cara que tem muitas referências aí. Com certeza, né? Ele é da Muzenza, né? Sim, sim. Faz um trabalho legal. E polêmico também. Fala algumas polêmicas que são... É preciso que elas sejam faladas também, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. E depois estruturar. Ter um plano de como que você vai fazer isso dentro da escola. E se você, no meu caso, que já tinha a parte da educação física, a gente sabe, vai conversar com uma criança... Abaixa na altura dela. Não precisa gritar. E quem tá de fora ali, tá vendo esse contato. E como a capoeira... Desculpa. Nós capoeiristas, nós somos seres humanos diferentes. Né? Na questão de ser ídolo das crianças mesmo. Né? E quando a gente tem essa postura, como eu falei no começo, a gente está sendo exemplo. E eu acho que a criança ou o adolescente, ele vai nesse sentido de querer ser igual, né? Eu até costumo falar bastante isso. A gente tem que criar ídolos próximos da gente. Porque às vezes o ídolo tá na rede social, o influenciador, de uma forma diferente. Mas quando a gente é ídolo perto das pessoas que gostam da gente, eu acho que fica mais próximo de... Eu acho que eu posso ser igual a ele. Não tá tão longe de mim. Não tá mascarado também. Você entendeu? Tá ali todo dia. Então, essa questão da estrutura, de você ter um plano de aula, saber o que você vai passar. Uma questão legal também é a avaliação. A avaliação não é nota, né? Tem a parte da avaliação contínua. O que a criança ali, ela desenvolveu, ou o adolescente desenvolveu durante aquele período que você estava ali, né? Isso é uma avaliação contínua, inclusive. Mudou comportamento, né? Não é um conceito de nota que a gente trabalha, né? Então, isso aí, ser falado dentro da escola, saber conversar com a coordenação, com a direção, explicar, tá, você vai dar aula de capoeira, o que você vai passar aqui? Porque as escolas ainda têm muito preconceito com isso. Em relação à religião. Era isso que eu ia te falar. Né? A gente não só isso, é violência também. Com certeza. Às vezes tem um batizado, uma troca de graduação na escola, vai a galera lá e
estraga um trabalho que você fez o ano inteiro. Então é saber quem você chama, né? Então tem tudo isso que, se você estruturar seu trabalho. E outra coisa que é muito importante também é você ter o conhecimento e investir na sua formação. Que muita gente fala assim, o capoeirista não investe. Mas, às vezes, a gente que está mais na frente não mostra também o porquê tem que ser feito esse investimento. Então, às vezes, a gente vê a galera viajando, ou quanto que esse cara não investiu já para estar, nesse momento, conseguindo transmitir o que ele aprendeu. Quantos cursos ele já não pagou? A gente mesmo, quantas pós a gente já não fez? Quantos cursos a gente já não fez para poder agora estar aqui e falando para as pessoas escutarem? Então a gente tem essa questão também da gente poder investir no nosso trabalho para poder depois passar. Tem aquele ditado lá, né, que é meio clichê falar, mas quem não senta para aprender não levanta para ensinar. Então essa é uma premissa também que a gente tem. Primeiro vamos aprender direitinho e depois Ter a gente humildade, né? Exatamente. O que eu ia te perguntar era, qual que é a faixa etária que você trabalha? Porque tem o ensino infantil, pelo que você está falando, Sim. provavelmente você trabalha mais com as criancinhas pequenas. Sim. Fundo 1, Fundo 2, ensino Eu médio. trabalho... eu tenho a facilidade que, assim, eu trabalho num colégio, posso falar o nome do colégio aqui? Pode, fica à vontade. Colégio Neulatino, que sempre me apoiou. Neulatino, queremos vocês aqui também. Colégio Neulatino, 100%, sempre me apoiou. Trabalhei em outros também que me apoiaram, mas no Neulatino eu tô há mais tempo. Né? Nunca tive problema dentro da escola. Até porque eu sempre cheguei muito estruturado. Alguém lá é capoeirista? Porque eu brinquei aqui, né? Neulatino, queremos você aqui. Porque eu acho interessante essas pessoas que têm um olhar diferenciado. Porque não são todas as escolas, por exemplo, que abrem as portas para um professor de capoeira fazer um trabalho. São. O que a gente vê com mais frequência é o judô, é o karatê. E a capoeira nem sempre tem um espaço. E eles terem esse olhar, que bacana, E né? eu vou te falar, cara, não são capoeiristas, não tiveram... Eu tô lá há 26 anos, como eu te falei. Antes de mim, não existia capoeira lá. E há 26 anos atrás, para entrar numa escola, era mais difícil ainda. Muito. Né? Então, eles são... Como eu cheguei estruturado já, desde aquela época, eles compraram o trabalho e eu tô lá até hoje. Inclusive, assim, com a organização da capoeira, dentro do colégio que eu trabalho hoje, eu coordeno os eventos. Porque a gente sempre fazia os eventos lá de forma estruturadinha e tal. E aí a gente conquistou o cargo de coordenação de eventos. Então, todos os eventos do colégio agora, a gente que organiza, Legal. corre atrás dos fornecedores e tal, não sei o quê. E isso através da capoeira. Então, o evento do Beto lá é organizadinho. Começa no horário, termina no horário. Respeito, cara. Isso é importante. Né? Falta muito nos eventos da capoeira. Isso aí é um podcast só para falar disso. Levei uns alunos pro Então, campeonato ano passado. Cara, que canseira. Os pais ficam irritados. Com certeza. Aí fica te ligando porque você prometeu um horário, aí 5 horas depois não acabou. É complicado. Complicado. Mas então é isso. Eu acho que essa estruturação dentro da escola e ser bem claro também com o que está sendo dito, transparente. Vai acontecer isso, isso e isso. Meu planejamento é esse. Termina em tal data. Né? A cada 3 meses a gente faz um evento, que não de troca de graduação, porque a gente faz isso uma vez no ano só. Mas um evento que os pais podem vir assistir. Né? Então a gente faz desse jeito que fica bem transparente, sempre em contato com os pais também, que eu acho que isso é muito importante. Que legal. Né? Dá esse retorno, né? Mas qual a faixa etária principal? Desculpa, a gente eu trabalho mais com Fundi 1 dentro da escola, né? Com Fundi 1 e na academia, porque a academia fica atrás da onde eu dou aula. Então, dentro da escola, mais Fundamental 1. Entendi. E como tem muito aluno e o meu horário é meio escasso por conta dessas outras coisas que eu faço dentro da escola, quando o aluno é mais velho a gente já orienta a ir para academia. Então, como é do lado, é perto, fica fácil para o pessoal chegar. Então, dentro da escola, mais Fundamental 1. Fora da escola, adolescente até de 8 a 80. Não tem faixa etária. E como é que você conseguiu quebrar essa barreira aí do misticismo da capoeira com religiosidade? Como é que é a comunidade? Você teve experiência com educação física na escola pública também ou só particular? Pouca. Como é que você conseguiu essa... Dentro da escola particular, você fala da religião. Isso. Né? Eu costumo dizer que
a capoeira não tem a parte de religião. Aí, né, tem a galera que fala, não, a capoeira tem quem tem religião é o capoeirista. Exatamente. Concordo plenamente. Mas tem a parte da capoeira que a gente fala da religiosidade, desse contexto que ela está inserida. Só que a gente costuma falar sempre isso pro pai, quando ele vai perguntar pra gente, né? Fala, ó, a gente não trabalha a religião dentro da capoeira, isso aí é do indivíduo. Mas a gente tem as questões que a gente trabalha dentro. Às vezes vai cantar alguma música, o pai pergunta, minha filha chegou cantando isso em casa, por quê? Né? Isso aí aconteceu milhares de vezes. E aí a gente tem... São músicas que são chicletinhos, que eles gostam de cantar, né? E aí a gente chega e fala, não, pai, por causa disso, disso e disso. E aí, uma coisa que pra mim fica muito tranquila é a capoeira, ela tem a matriz africana. É nesse ponto que eu chego com eles. Mas ela também tem a matriz indígena. Né? O próprio nome é um nome indígena. Sim, Mato Ralo, certo? Né? Do Tupi-Guarani. Então, quando a gente coloca dessa forma, a capoeira tem a miscigenação, ela é de matriz africana, mas também tem elementos indígenas, inclusive elementos europeus, né? As partes dos Santos, São Bento Grande, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, o pai já fala, então não é só isso. É porque a gente não consegue desvincular muito, né? Não é tem. O que eu costumo falar. E o problema é que às vezes você ainda tem oportunidade. O pai vai lá, conversa com você. Na escola pública é um pouco diferente. Sim. Às vezes a criança já vem com uma mente formada, porque o pai já... E você não tem muita oportunidade para conversar com os pais. Às vezes, nas reuniões de pais, a gente é um momento muito esperado, que a gente gostaria que fosse, e não vão. E aí você não tem muita oportunidade de troca. Mas eu percebo isso, que alguns já vêm, principalmente quem é de outras religiões, assim, né? Aí eles associam muito a capoeira com a religião e a gente precisa entender. Aí entra o professor de história para ajudar bastante, dá para fazer... Aquela interdisciplinariedade já fiz bastante. Exatamente, porque como a capoeira ela é afro-brasileira, os escravos, eles tinham suas religiões, né? Então, a religião é do praticante. E a gente não pode contestar, igual você falou. Existem músicas que vai, de certa forma, festejar ou glorificar aquela pessoa, aquele santo, aquela referência religiosa que ele acredita. E qual era o contexto na época? Exatamente. Então não dá para desvincular que a capoeira tem essa parte inserida, mas que eu tento enfatizar é que a capoeira é um esporte. Assim como no futebol, né? Todo mundo tem a sua religião ali. E quando a pessoa já vem com a mente mais formada, ela acha que não, todo mundo que está dentro da capoeira já tem que seguir a religião de matriz africana, que era o que dominava o início da capoeira, e não é isso. Né? Então, existem até algumas coisas bizarras que o pessoal, né? Uma aluna, numa aula que eu estava lecionando, falou: professor, é verdade que no dia de batizado tem que matar uma galinha? Eu falei, olha não, isso. Tem nada a ver. Olha as fake news aí. Não sei de onde surgiu isso. Não é uma festa, é uma confraternização. Então, a capoeira... o capoeirista tem a sua religião, mas não tem esse vínculo. A gente respeita a história da capoeira, a história dos negros africanos, o que eles cultuavam na época, mas você pode ter a sua religião. Só que é difícil quebrar isso na escola, porque muitos já vêm com a mente fechada. Quando eu tenho oportunidade, que nem ontem eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente faz um preparo antes, né? Antes de ir para a prática, você tem que chegar a conversar sobre isso. E outra coisa que eu converso muito, sobre a violência, porque escola pública é um pouco complicado, e quando eu chego com a proposta de luta, principalmente capoeira na escola pública, você falou do filme Esporte Sangrento. Quem não teve a oportunidade de assistir, provavelmente tem no YouTube, é um filme muito antigo, só que ele fala de um contexto de uma cidade muito violenta, né? É muito parecido com o que acontece às vezes hoje em dia, né? Isso, exatamente. E eu lembro dessa cena do filme, que o diretor da escola fala, esse pessoal aí já se batem, você vai ensinar eles a lutarem. Sim. E aí o Messi chega com toda essa... Não, mas... existe todo um mecanismo, eles estão se respeitando. Tem a briga e tem a luta. Tem uma hora que eles brigam, um acerta o outro dentro da roda e eles se cumprimentam. E ele já fala, olha, antigamente isso aqui ia ser um motivo para guerra. Eles se respeitam hoje, isso através da capoeira. E aí, quando você chega com essa proposta na escola, os professores, na sala dos professores, alguns, infelizmente, ainda falam, esses alunos já se batem o tempo inteiro, você vai ensinar eles a bater.
E não é essa a ideia. Não. A ideia é exatamente ao contrário, né? A gente tem todo um trabalho de explicar o que é luta, qual é a função do lutador, né? Que a ideia é ele aprender a se defender, é ele ter autonomia e nunca ser uma pessoa, o agressor. Então a gente tem todo um trabalho ali, todo um Todo um mecanismo. processo. Então não é só chegar, vou ensinar luta, vou ensinar capoeira. E a primeira barreira a se quebrar é dentro da sala dos professores. Pra você ver. E Aonde não deveria ser, não né? deveria. E depois com os alunos. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É Difícil. engraçado essa Na verdade, você vai fazer o inverso ali. Às vezes dá certo primeiro fora, depois dentro da gestão, eles começam a ver. Exatamente. Aí quando você começa a perceber os resultados ali, aí já fica mais fácil. Aí, tá vendo? Ó, deu tal. certo, né? E às vezes o mérito que é da capoeira, não, mas é que eu acho que não foi por isso, não. Foi por outra coisa, sabe? E ainda tem essa... Desmerecem, né? Infelizmente. Mestre, você escreveu materiais ali alinhados à BNCC, né? Que de certa forma, ele tenta alinhar o conteúdo educacional do nosso país, né? Você sentiu que estava adaptando a capoeira ao sistema ou ensinando o sistema a entender a capoeira? O que você percebeu ali? Com certeza ensinando o sistema a entender a capoeira, Que porque a capoeira já tem muitos elementos que hoje estão na BNCC, do jeito que escreveram a BNCC. Ela fala bastante a BNCC de fruir, né? Que é uma questão de experimentação. Então a gente consegue, com muitos elementos da capoeira, como a gente já até falou aqui, fazer essa fruição em diversas áreas, tanto da linguagem quanto da matemática, inclusive com a música. Tem aquela música que fala, né? 3 e 3, 6, 3 e 3, 6, 6 e 3, 9, 9 e 3, 12. Dá até para fazer a tabuada com a capoeira dentro da parte da matemática com a BNCC. Então a gente foi entendendo que a capoeira já está pronta, né? A gente que às vezes ainda não entende o que extrair dela como profissional. Então eu tentei pegar as competências, li todas as competências, tanto que se você for ver depois no livro, tem competências de arte, tem competências de história, tem competências da área de linguagem, tem competências de diversas áreas ali que a gente pode utilizar dentro da capoeira. E quando você chega com um trabalho desse, um livro de capoeira alinhado à BNCC, nunca vi. A direção já pega, já fala, opa, tá diferente aqui. Totalmente. E essa ideia, esse livro que a gente fez, eu falo a gente porque dentro esse aqui? Sim, esse aqui. Não sei se a câmera consegue pegar, a câmera 1 ali, esse é o livro do mestre. Isso. E você estava falando que você consegue adaptar, inclusive, para a história do próprio mestre, que ele quer trabalhar. Exatamente. Cara, que magnífico isso. Até a gente fez, eu fiz um para uma galera da Irlanda, de Portugal. Aqui, logicamente, dentro tem um contexto da minha escola, tem a minha graduação aqui, tem a minha história, mas se as pessoas quiserem, a gente pode fazer a adaptação e colocar da forma que ele quiser ali, porque em outros países não usa BNCC. Que trabalho maravilhoso, hein, né? mestre? Depois, esse é seu, inclusive. Tô muito feliz, cara. Depois dá uma olhadinha e dá o retorno pra gente aqui, que eu sei que você vai contribuir bastante com isso. Com certeza. Né? Então a gente, quando a gestão vê esse tipo de trabalho, fala, opa, então legal, acho interessante. E a gente começa a trabalhar dentro disso. E esse material, ele é meio híbrido, eu chamo ele de híbrido, porque serve tanto para o professor, quanto que em eventos que eu faço, as crianças gostam, porque tem parte de pintura, tem parte de palavra cruzada, né? Depois você vai dar uma olhada que você vai ver. Tem fala de Mestre Bimba. Eu criei aqui uma história do Saci Pererê, que conta do respeito ao mestre, né? Dessa questão da oralidade. Então a gente vai usando elementos da cultura brasileira, que a capoeira é a base ali, né? E colocando essas coisinhas e os alunos vão conseguindo fazer. Então serve tanto para o profissional, que quer ter uma sequência de metodologia, mas serve também para o profissional, até às vezes para o professor de capoeira que trabalha na escola, entre aspas, comercializar isso, que os alunos tenham um livro didático de capoeira. Pensou que legal? Top. Um livro didático de capoeira que os alunos possam... Pessoal, hoje abre o livro na página tal. O aluno vai lá e desenvolve o trabalho dentro do livro. Que magnífico o seu trabalho, hein? Parabéns Esse aí por
ser esse precursor aí de algo E tão vamos que importante vamos. e enriquecedor para a capoeira, né? Muitos professores ainda tratam a capoeira como atividade complementar, né? Na sua visão, o que que falta aí para ela ser vista como um conteúdo central aí da formação humana? Aí eu tenho que ser um pouco repetitivo, mas ainda falar da estrutura do trabalho. Saber é assim, tem que ter um propósito com o que você vai ensinar. A gente não pode ensinar todos os elementos da capoeira, a gente tem que adaptar a capoeira ao contexto escolar da escola, Sim. né? Por quê? Porque nem todas as coisas eu posso ensinar dentro de uma escola da capoeira. Então a gente tem que ter esse cuidado também. E quando o profissional usa isso de forma complementar, ele já está não dando tanta importância ao que a capoeira pode oferecer. É lógico que tem momentos da vida da gente que a gente precisa. Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe plural em prioridades. Prioridade é uma só. Então a gente vai por esse momento. É um momento que eu posso me focar só na capoeira, então eu vou me dedicar única e exclusivamente nesse sentido. Agora eu não posso tanto. Então eu vou fazendo outra coisa, mas eu tenho o sonho de viver disso e que a escola me valorize por causa disso. Então, estrutura. E, de novo, busque pessoas que já trilharam esse caminho. O mestre Beto aqui consegue fazer. Conseguiu. Como que ele fez isso? Né? Vi aqui também mestre Pé de Vento na questão do empreendedorismo. Como que ele fez isso? Busca. Né? O próprio contramestre Tizil também, como que ele fez isso? Né? Como que o Gafanhoto conseguiu, dentro da escola pública, fazer um trabalho de capoeira? Conversa com você, vamos ver como é que funciona isso. Porque às vezes eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque ninguém inventa nada sozinho, não é verdade? Claro. Eu acho que a gente consegue, com essa coxa de retalhos, a gente vai conseguindo ser mais valorizado no que a gente faz tão bem já, porque a gente já faz bem. O problema é que as pessoas ainda não entendem, principalmente as partes de gestão, o que a capoeira pode proporcionar. Só que também, em contrapartida, a gente vê que o profissional às vezes não consegue mostrar isso de uma forma mais exacerbada mesmo, tipo assim, ó, tá aqui. Então a gente às vezes tem que tentar fazer esse trabalho um pouco mais assíduo aí, nesse sentido. Que não é fácil, né, mestre? Não é fácil. E dentro da escola, o que a capoeira desenvolve nos alunos que você não vê sendo desenvolvido em outras modalidades esportivas? Sem querer puxar a sardinha, a gente sabe que a capoeira é maravilhosa, né? Muito rica. O que eu costumo dizer sempre da capoeira é que não é uma competição. Né? Lógico que hoje em dia a gente tem outras vertentes de capoeira, os campeonatos acho muito legal, só que é uma outra vertente de capoeira. Tem outros tipos de objetivos ali para serem cumpridos. O que também está dentro da capoeira, né? Acho muito legal e tal, né? Aqui em Guarulhos é bem forte. A gente tem. Acho muito legal. Aqui em Guarulhos existe as Olimpíadas Colegiais Guarulhenses, que é um evento no Brasil que é referência. Eu acho que poucas cidades fazem. E aí tem a capoeira lá, que é um momento muito esperado das escolas aqui em Guarulhos. E o estado também oferece um momento. Eu nunca levei no estado, né? Mas já de Guarulhos os alunos todo ano, agosto, porque é um momento marcante para eles. Eu fiz o curso, até tem o VMB, né? Que agora é o suprassumo aí das competições. Eu fiz o curso de árbitro lá. Que legal. E até para, como eu te falei, investir nisso, para conhecer o processo, para às vezes replicar dentro da minha escola e para depois começar ali, tem até o certificado lá, eu posso ser o coach do VMB, sei as regras, isso é muito interessante. O Bruno é atleta, ele veio aqui, o Bruno Perna, ele é atleta do VMB. Eu cheguei a ver. Bacana. Né? Eu tenho bastante contato com o mestre Tadeu, né? O Tadeu foi meu professor. O mestre Tadeu, meu professor, cara. Lenda, cara, né? Muito. Referência da Capitães da Areia Que hoje legal. em dia. Então, a gente tem essa referência aí do mestre Tadeu nessas questões da competição. Mas eu acho que a questão é essa. Eu não sabia que ele era do Capitães das Areias também. O mestre Tadeu, ele é descendente da Capitães da Areia. Nunca fui ver de jornalista. Ele é, se eu não me engano, o mestre Tadeu, ele é formado do mestre Galinzé, que, se eu não me engano, salvo engano, viu, mestre Tadeu? Desculpa aí qualquer coisa, mas do mestre Mercedinha,
que daí vem vindo. Da velha guarda, né? Que Isso. legal, que bacana. A gente está falando sobre a violência aqui, né? Da questão de tentar quebrar isso, né? Que as pessoas associam muito. A gente está ensinando violência, uma Ah, violência a mais para os alunos, e não é essa a ideia da capoeira. Pelo contrário, a gente consegue isso, exatamente. politizar os alunos, criar o respeito, a hierarquia, né? A luta tem muito disso. Já aconteceu de algum aluno considerado problemático para você encontrar na capoeira um caminho diferente? Pode ser dentro da escola ou fora, como você trabalha, né? É, tiver alguma história que marcou, puder Cara, contribuir com a gente? a gente. Às vezes a gente trabalha tanto aqui, igual a você mesmo aqui, passa tantos alunos pela gente, e a gente não tem a noção de quantos a gente salvou, né? Mas. Eu fui um desses. Meu mestre, cara, me resgatou. Meu mestre foi meu pai. Aí, E ele, cara, tenho certeza que ele, o que eu sou hoje, e o meu mestre não tem formação. Meu mestre, ele estudou pouco, mas como humano, ser humano, ele ensinou muita coisa, assim, sabe? cai naquela coisa que você me perguntou no começo, né? Em relação ao que o mestre ensina que a faculdade não. Eu acho que você matou agora aí, né? Exatamente. Mas em relação a alunos problemáticos, tive vários. E, e aí a gente vê o sentido assim, que eu sempre falo na escola lá. Dentro da escola, e aí em várias que eu já trabalhei, eu sempre sou o profissional mais respeitado perante os alunos. Uma, porque a gente é da educação física, já tem essa mística, né? A gente passa na porta da sala, Você né? sente E o pelas coisas que astro. a gente faz algumas acrobacias e tal. Então, como eu falei, eles criam ídolos próximos da gente. E a capoeira ensina pra gente o sentido do respeito mútuo, do de vai e ele também vem. Então, às vezes a gente fala pro aluno que é problemático, pô, espera um pouquinho, fica aqui agora. Não, ó, eu tô te falando. Então a gente tem essa verdade muitas vezes com isso. Já chegou aluno para mim e falou assim, que nem você acabou de falar aí, mestre, você é o pai que eu não tive, né? E sempre com um exemplo. Eu, graças a Deus, a gente tem lá a questão da minha família. Então, às vezes, a gente vê os alunos e a gente fala assim: pô, mestre, agora eu tenho uma família igual ao senhor, Que legal, cara. né? É, eu sempre fui para as rodas de capoeira, nunca. Lógico que a gente fazia parte da luta quando era preciso e tal, não sei o quê. Mas o respeito que eu tenho hoje dentro da capoeira nunca foi por causa das brigas. Que a gente sabe que aconteciam várias. Tem aquela cara que às vezes aquele cara ali, eu respeito ele, mas é porque você é louco, eu não vou chegar ali no roceiro. Eu sempre tive essa questão mais de amizade mesmo. Então os alunos, mas eu queria ser assim. Ó, o Mestre Beto é tão respeitado, mas eu nunca vi ele brigando na roda. Cara, você acredita que eu tinha muito disso? Eu nunca fui uma pessoa briguenta e meu bairro era um bairro violento. E eu me salvava de muitas brigas, cara, por conta da capoeira. Como? Mas eu Mas, nunca saía assim, ó, batendo nas pessoas, mas o pessoal fala, mano, o cara é capoeirista. ó, É, a galera chegava de montinho, assim, sabe? De 10 para bater em um. E já aconteceu algumas situações que eu era o alvo. E aí, no meio ali, não, mano, o cara é alguém. capoeirista. Eu nunca briguei na rua assim, cara. Por conta, eu acho que muito me Sim, cara, salvou. me salvou Não, também nem várias vai, vezes. porque você viu, o cara sobe na parede, dá mortal na Sim, parede, você é louco, você vai pegar o exatamente. cara. Então tem muito disso. Mas muitos alunos já. E dentro da escola. E aí, às vezes, a gente cria até um ciúme com os outros professores dentro da escola. Por que ele te respeita e eu não? Aí, deve acontecer com você também. Tal aluno fez aquilo. Beto, vai lá conversar com ele. Traz ele. E aí, o aluno tá gritando com a professora. Aí a gente aparece na porta. Fulano, vem aqui um pouquinho. Aí ele, sem nenhum tipo de, de restrição, nada, vem. Como que você faz isso? Eu costumo dizer que pra mim é a capoeira. É esse respeito que a gente tem, né? Eu costumo dizer que a gente, capoeirista, tem formação em gestão de risco, Sim. né? E às Essa- vezes, boa essa, metáfora, eu vou usar essa aí, mestre. essa gestão de risco não é você agir durante o risco, é fazer com que ele não aconteça, Exatamente. né? É Então é acho que preventivo ali, né? exatamente, a capoeira tem muito dessa questão também, né? Dessa mística, né? Ó, é o mestre e tal. A própria palavra, né? O mestre te chamou ali, cara, calma aí. Então acho que a gente tem essa questão
de ser muitas vezes olhado de uma forma diferente e principalmente a questão do respeito, porque é o que eu tô te falando. Dentro da escola, com esses alunos que são mais problemáticos, tem que ter o respeito. Ó, eu te pedi para fazer isso, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Eu cumpri o que eu prometi com ele. E acho que tem muito dessa do olho no olho também, ó, tá vendo? Eu fiz isso, você me pediu, eu fiz. Agora, eu acho que você também tem que segurar um pouquinho daí. E a gente tem essa questão da barganha, né? Falou, ó, mano, se você não der, segura um daí, senão eu não consigo deixar você participar da aula de capoeira, você não vai dar certo. Se você continuar com esse comportamento. Então, E cara, mexe muito com eles isso. Mexe demais, cara. muito, cara. E às vezes eles precisam só dessa conversa. Sim. Porque é aquela coisa que a gente fala, né? Um comportamento, muitas vezes, é um pedido de socorro. Se a gente não souber ler, Exatamente, complica. né? O que tá por trás ali daquela Sim. falta de atenção? Falei Por no que ele quer começo, chamar a atenção? tudo tem um porquê. Tudo tem porquê. Nada é de graça. Vou até contar um caso uma vez, que você me pediu um relato que eu lembrei agora. Dava aula numa escola, não vou citar nome até por conta de ética, não é a escola que eu tô hoje. A gente dando aula e tinha um menino que batia muito nos outros. Isso é educação infantil. 6 anos de. Educação infantil, 5 anos de idade. Que hoje em dia, com 6 anos, já está no primeiro ano do ensino fundamental. E esse menino batia muito nos outros, começou a fazer a capoeira. E eu sempre pedia para ele, ó, recolhe o cachixi para mim. Então ele se sentia Importante. o contramestre da aula, Importante. né? E isso foi rolando tal, eu gostava muito, tal, não sei o que, enfim. E aí chegou um dia que, dentro dessa escola, eu também fazia saída. Porque o professor de capoeira, né, pau pra toda obra. Sim. E aí, como a aula acabava no final do período, eu fazia saída. E conversava com os pais, oh, ele foi legal, ele fez uma parada de cabeça hoje, ô professor, lá em casa e tal, não sei o que, enfim. E aí esse menino chegou, o pai que veio buscar, aí o menino falou assim, viu papai, o professor disse que não pode bater nos outros, então não pode bater na mamãe, viu papai? Nossa senhora, olha que situação. Aí eu te falo, cara, o problema foi que esse menino nunca mais voltou pra escola. Acho que o pai deve ter... A gente depois buscou e tal, né? Você não teve a oportunidade Ele de conversar com os pais? Não tive. Que situação, cara. Saiu, o pai saiu, deve ter pedido transferência, pediu, que eu fiquei sabendo depois. Mas a gente não teve mais contato com esse menino até hoje. E isso me marcou Nossa, muito. marca todo mundo. Imagina, um gatilho. Então foi, mas para você ver que é o exemplo. Exemplo. Como claro. que a gente vai lutar, falar que uma coisa não é legal dentro da escola, que a gente fica ali com o aluno pouco tempo, se a gente for ver, e dentro de casa o exemplo é outro. Às vezes a gente consegue quebrar essa barreira. É. E no seu caso, a sua mensagem quebrou. Porque ele conseguiu falar, certeza. opa, isso aqui é legal. Olha, eu vou Isso falar não pro é. meu pai pra tentar mudar dentro de casa. Né? E o pai arregalou o olho assim e tal, eu tentei intervir alguma coisa, mas eu também fiquei sem ação, sabe? Tipo, Porque foi espontâneo ali, né? o que eu vou? Vou falar o que agora? E a gente tem que saber. Os alunos chegam falando muitas coisas de casa pra gente, né? Sim. E é complicado. E a gente tem que ter essa questão hoje em dia muito forte também do socioemocional e saber trabalhar isso, né? E se for uma coisa mais grave como esse caso aí, um conselho tutelar talvez, alguma coisa do tipo, né? Não era com a criança em si, mas mesmo assim a gente precisa... Mas isso gera traumas, né? Traumas Com que certeza. aí cresce uma criança também, como é o exemplo, ele acha que aquela é a forma de resolver os problemas, não respeita. Por exemplo, o Léo tem que trabalhar muito essa questão do respeito às mulheres na escola. Tudo, olha, as mulheres a gente precisa tratar com respeito. Na hora de sair da sala, prioridade para as damas. Faço a mesma coisa. Então, assim, precisa ser trabalhado, porque eles já acham que não, que às vezes dentro de casa tem esse tratamento, Sim. de não tratar bem, de não tratar Isso com a é muito educação. complicado, cara. Muito Muito. complicado. E provavelmente isso resvala quando a criança vai crescendo. Ele acha que é assim que deve tratar as mulheres, que ele via isso dentro de casa, funcionava, né? Então, quando você é uma criança que apanha muito, você acha que funcionou comigo, hoje eu cresci, Hoje eu vou fazer mas igual. sempre fica algumas sequelas Com ali. certeza. E como trabalhar essa parte socioemocional se às vezes você não tem ela trabalhada dentro de você? É Então aquilo é que eu tudo falo. parte de dentro da gente, né? E uma das coisas que a escola cobra muito da gente hoje é trabalhar o socioemocional com o aluno.
Mas a escola não trabalha o socioemocional com o professor. Não trabalha, exatamente. Como que você vai entregar uma coisa legal se você não tá bem? Cara, eu não sei a realidade da escola particular, mas a escola pública é uma das que são os professores lideram afastamento por burnout, cara. Sim, mas isso aí é geral. Professor, médico e policial. Cara, é absurdo a quantidade de professores afastados Tem por burnout. uma coisa que a gente fala lá na escola que é a novembrite. Vai chegando em novembro, assim, que é o final do ano, já começa o pessoal a ficar afastado, não aguenta mais, cara. Não aguenta. Aí o pessoal fala, ser professor é bacana, tem 2 férias durante o ano. Ah, é. Cara, é impossível. Se não tivesse Se não essa tivesse- pausa no meio do ano, ainda é impossível o professor aguentar. Você já tá falando, com 2 pausas, chega em novembro, a gente não suporta, porque é um ambiente extremamente hostil, cara, a escola. Você falou, a palavra certa é Extremamente essa mesmo. hostil. E o professor tem que estar bem, porque além dele ser professor, ele tem a vida dele. E aí, às vezes, se misturam muitas coisas, como já aconteceu comigo, cara. Aconteceu comigo de fazendo inscrição para o campeonato, os meus alunos, inclusive campeonato de capoeira, eu levo eles pro futsal também. E aconteceu um episódio, minha irmã tinha acabado de falecer, mano. Minha irmã faleceu, eu tive que me afastar por 8 dias para resolver toda a questão Sim. burocrática. E logo em seguida que eu voltei, já era o prazo final para inscrição. E aconteceu de eu passar em todas as salas para recolher o documento. Eu não sei o porquê, não sei se essa sala que não era a minha turma estava na quadra e eu passei, estava vazio e fiquei de voltar depois e não voltei. E chegou o último dia, que era um final de semana que a gente foi trabalhar, um sábado, e os alunos foram levar o documento e alguns alunos dessa sala não levaram o documento, mas alguns levaram. E eu não consegui escrever 3 alunos. Aí uma mãe foi lá, né? Eu falei, olha, não sou eu, o prazo de inscrição se encerra, né? Eu não tenho como mexer. E a mãe ficou extremamente, você iludiu minha filha, você não poderia... Eu falei, não, mãe, desculpa, você pode espernear, pode me xingar. Eu, né? Então, acho que foi uma falha em conjunto, eu também não tá Sim. atento, não tá num dia bom, e entrei nessa falha de não passar em todas as salas, mas provavelmente foi um desencontro que aconteceu. Não reconheceu, a mãe não reconheceu, me ofendeu, falou que eu era inútil, falou que eu não servia pra nada. E eu falei, mãe, vai ter outras oportunidades. Exatamente assim, ela me xingando, me ofendendo. E você? E eu, mãe, vai ter outras oportunidades, sua filha vai poder participar. É que nesse, infelizmente, não dá mais. E aí ela não contente, saiu, foi falar com a direção da escola, né? E me ofendeu também. E aí a diretora usou uma fala, né? Falou, mas ele não tá bem, tipo, ele não tá bem, ele teve uma morte na família. Eu falei, não tem nada a ver. Eu não poderia ter errado, mas acontece. Eu tenho a minha vida também fora da Com escola. certeza. Então, junta todos os problemas que a gente já tem ali com a demanda e tem a nossa vida. E querendo ou não, se você não tá bem... Cara, muitas vezes a gente se doa mais, né, do que necessário. Eu fiz até uma música depois, se a gente tiver oportunidade Vamos aqui. sim. Uma música em relação a isso. Hoje o bate-papo tá bom, Júnior. Tenha paciência com a gente aí, tá? Hoje pode prolongar aí, tá bom? E eu fiz até uma música em relação a isso. Depois a gente vai trabalhar essa parte musical. Que professor não pode ficar doente. Professor, não pode. A gente não pode estar. Ainda mais a gente da educação física não pode estar triste, não pode estar doente, não pode falar nada diferente. A gente tem que sempre estar com um sorrisão no rosto. Mas é isso. Cara, Mas a gente sabe quem a gente é, né? Essa é a ideia. Exatamente, né? Você escreve livros aí, né? O que te incomodava ou o que você percebeu que faltava aí na capoeira a ponto de você escrever esses livros? Eu até comentei um pouquinho antes também da nossa conversa em relação à oralidade. Que eu acredito que é uma forma muito frágil de se passar conhecimento. Porque aí vira telefone sem fio, né? Por exemplo, vou contar uma história bem rápida aqui pra você, mas você vai entender. Eu sou muito amigo do mestre Cavaco, que é da Capoeira Angola, do grupo Negaça. Que muito amigo, ele é referência aqui em São Paulo, até inclusive da Praça da República. E ele tem um ateliê de berimbau, ele constrói berimbau ali na Vila Guilherme. Até quem quiser berimbau aí, ó, mestre Cavaco, 100%. Que bacana. E até legal falar com ele um dia aqui, viu? Trazer ele, o mestre gaúcho da Faz Capoeira essa Angola. ponte aí que a gente traz. Mestre Legal, vai Cavaco, ser vou top. te falar, hein? Respeitadíssimo. Quero sim, quero bater um papo com ele. Mestre Cavaco. E eu sempre vou no barracão dele, que eu adoro a música da Capoeira Angola, né? É diferenciada. Sim.
E nesse dia tinha Eu acho que morrido. você, da sua linhagem, acho que você foi um dos precursores nessa parte. Porque a linhagem da Capitães das Areias não trabalhava muito Angola, né? E você gosta já dessa Ah, eu parte gosto, eu atrás, gosto, né? eu Você meio gosto. que diferenciou Eu aí. gosto. Eu, o mestre David também, a gente tem bastante. Mestre Stênio, a Legal. gente gosta bastante disso. Enfim. E nesse dia o mestre João Pequeno tinha falecido, né? O aluno de mestre Pastinha e tal. E quando eu cheguei lá, no balcão do mestre Cavaco, estavam tocando 9 birimbaus. O mestre Cavaco falou assim: eu vou fazer uma iuna com 9 birimbaus. Tô falando isso, pessoal, por conta da questão, o que que falta nessa questão do conhecimento, né? E aí eu falei que a oralidade é meio frágil. E só que não tinha nada escrito. Aí eu falei, 9 birimbaus, e eu fui para isso, eu tinha que sair antes, eu não entendi. Eu fiquei o fim de semana inteiro pensando, por que raio ele vai tocar 9 birimbaus? E eu já na minha cabeça pensando que era uma coisa que tinha antigamente, que não sei o quê, que não sei o que lá, a mística na minha cabeça. Se eu tivesse. Aí eu falei, segunda-feira eu vou lá no barracão do mestre e vou perguntar o porquê. Mas se eu tivesse deixado passar, com certeza eu ia inventar alguma coisa depois ali e falar, ó, foi por causa disso e disso. Aí eu cheguei no mestre e perguntei, o mestre, por que que o senhor tocou 9 birimbaus aí? Qual que é a mística disso? Ele falou, porque tinha 9 armado. Queria aproveitar todos. Simples. Olha que simplicidade do Sim. mestre. E, e isso eu tô falando aqui pra você, mas assim, é, se outra pessoa às vezes escuta, não pega o cerne da questão e acaba colocando isso pra frente de uma forma, vamos dizer assim, irresponsável mesmo. Então, eu acho que quando a gente estrutura o conhecimento, escreve, como muitos historiadores falam de capoeira, infelizmente queimaram a biblioteca lá na época da escravidão, né? Se eu não me engano, foi o Marechal Deodoro que queimou a biblioteca que tinha os registros dos escravos, dos escravizados. Enfim, então muito conhecimento daquela época se perdeu. E tinha muita coisa escrita. Né? Então eu acho que quando a gente estrutura o conhecimento, e hoje em dia tem várias pessoas escrevendo livros também, né? Acho que a gente consegue ter mais esse, essa valorização mesmo, né? Tem milhares de livros de capoeira aí, mas se você for ver mesmo os que têm contexto histórico, baseado em algum tipo de situação, a gente não tem muito ainda. Por isso que eu acho que a oralidade é muito legal, mas a gente tem que ter essa questão do registro. Às vezes até em vídeo. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem bastante disso, né? Registros em vídeo, o próprio mestre Ananias falando. Se não tivesse esse registro, como que ia ser? Como que é certo? Então a gente, né? Eu ouvi falar que não sei o que disse isso, por que que é um movimento assim? Então a gente acaba fazendo esse telefone sem fio. Eu acredito que o, o No livro material, eterniza, né? o material escrito, e mesmo assim, no audiovisual, esse podcast aqui é um conhecimento enorme para daqui a um tempo a gente fazer. Eu gravo, a gente lá na academia, as rodas do mês. Toda última quinta-feira do mês tem roda. Inclusive, tá convidado a chegar Cara, lá com a gente. vou sim, vou Cara, sim. vou cobrar. Foi ontem, é de vocês? Foi ontem. O Henrique me convidou e eu não tive a oportunidade de ir, mas eu E vou, quero ir sim, logo, parceiro. logo, mais tarde também já tem no YouTube aí também, já vou colocar lá. Sempre a gente coloca no YouTube. Eu coloco essas rodas no YouTube simplesmente como registro. E até comento com os alunos: veja o seu jogo em janeiro e veja o seu jogo em dezembro. Evolução, né? Né? Em que momento que você viu que você parou de evoluir? É o momento que será que você parou de treinar? Ou que tinha alguma coisa ali que um problema familiar, algum de saúde? Então, eu acho que o conhecimento estruturado e registrado, eu acho que funciona legal. Ô, Júnior, a gente dá uma pausa, continua, o que você que manda aqui? Bora? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. É porque ele gosta de encerrar o bloco para a gente começar. Então, vamos dar seguimento no bloco aqui. Ô, mestre, o seu material voltado à BNC resolve quais dores reais dos professores que querem ensinar capoeira, mas não sabem por onde começar? E, de novo, a gente vai falar da estruturação dessa parte. Porque, assim, dentro da internet hoje, a gente tem vários e vários conhecimentos. Só que não é estruturado passo a passo.
Então, eu acho que essa questão da BNCC ser estruturada e você saber aonde você começa, aonde você termina. E uma coisa interessante é a questão do eu cheguei até aqui, mas será que eu posso voltar um pouquinho? Ah, eu vou lá para frente, depois eu volto um pouquinho também. E isso também deve ser estruturado. Às vezes você está trabalhando um aspecto e esse aspecto, no geral, não foi tão na sua avaliação, você não conseguiu atingir, volta, não tem problema nenhum. Porque às vezes a gente vai soltando coisa, vai soltando coisa. E a gente que é da capoeira e infelizmente não tem tanta essa preparação, a gente às vezes dá um conteúdo para o aluno que ele não está preparado para receber. Acho que isso é meio complicado. A gente quer que o aluno faça tal coisa, mas ele não tem a base para fazer aquilo. Então, eu acho que trabalhar essa questão da base primeiro, né? O básico. Hoje em dia, você deve sofrer isso na escola também, em relação aos seus alunos. Eles não entendem mais essa questão que a repetição vai gerar uma... Eu até falo, Bruce Lee fala muito isso. A repetição gera variação. Então, se eu repetir um movimento tantas vezes, eu começo a achar outras possibilidades para ele. Então, eu acredito nisso. Hoje em dia, eu falo isso com os alunos também. Os alunos não aguentam ver uma série completa. Eles colocam na velocidade 2. Eles já vão pro final do episódio para tentar já saber o que vai acontecer, essa ansiedade. Eu já tenho um vídeo que eu falo sobre a hiperestimulação por conta de tela, cara. Que Sim, a gente tem um professor que a gente fala, né? Um nome bonito, né? Que a gente fala pro pai, o pai fica dependência dopaminérgica de rolagem de tela. Tá, merda. Né? Situação, Eu acho que isso essa estrutura, o professor entender quem é seu aluno, que acho que isso também a gente tem que saber, quem é seu aluno. Às vezes o cara, ele não vai fazer o movimento, mas ele é muito bom na música. Às vezes o cara não vai saber o instrumento, mas ele é muito bom ali no campo de batalha, que a gente fala. Às vezes o cara não consegue na música, não consegue no campo de batalha, mas ele explica muito bem a questão histórica. Então a capoeira tem essa mística aí pra gente poder trabalhar. Bom, galera, estamos chegando ao final de mais um GingaCast, né? E hoje a gente viu que cair faz parte, mas levantar com consciência é escolha. O mestre Beto mostrou que a capoeira não é só jogo, é método. Não é só ginga, é estratégia. Não é só acrobacia, é formação humana. Se lá no começo eu falei que aqui a gente não ia cair, eu estava errado. A gente caiu em reflexões profundas, caiu em verdades que doem e levantou coisa que ainda mais dá certeza pra gente. A capoeira não é passado. A capoeira é projeto de futuro. E se esse episódio te fez gingar por dentro, compartilha, comenta e manda para aquele amigo que acha que a capoeira é só dar mortal. Aqui é o GingaCast, onde a roda nunca para. E ele volta semana que vem, trazendo mais da sua experiência com a capoeira, porque esse episódio acabou ficando curto, a gente não conseguiu falar sobre tudo, mas o Beto vai mostrar no próximo episódio e falando muito mais coisas que a gente deixou de falar nesse episódio, tá bom, galera? Um grande abraço a todos vocês, Beto, obrigado, e você volta aí no próximo episódio, tá bom? Só chamar. Fiquem com Deus, fiquem com Deus.